sou tua morada, sou a tua casa. Cristo vive em mim, Ele vive em mim. A paz do Senhor Jesus, queridos que estão assistindo este vídeo. Nós vamos deixar uma palavra sempre através dos nossos vídeos sobre uma defesa, vamos assim dizer, do Evangelho. São Paulo, ele diz em uma de suas cartas que ele foi colocado como defensor do Evangelho, ou seja, apologista. E a gente vai dar bastante ênfase a essa questão da Apologia dos Fiéis, que é um dos nossos blogs, Apologia dos Fiéis. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, pertinente, que tem a ver com a eclesia, a igreja, tem a ver com a revelação que Pedro, praticamente no término do ministério do Senhor Jesus, ele teve da parte do Pai Celestial. E esse texto está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 16. Porque nós temos por lema a mensagem da cruz, temos por tema Jesus e temos por base a Bíblia Sagrada, a bússola que nos aponta o caminho da glória de Deus, que é Jesus. E em Mateus, no capítulo 16, versículo 13, está escrito assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Nós estamos lendo na versão do King James, do rei Tiago. Outra versão fala: bem-aventurado és tu, ou feliz és tu. Por isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Outra coisa que a gente gostaria de enfatizar é justamente o significado dessa expressão quando Jesus registra e fala que está registrado pelo evangelista Mateus, quando ele diz: tu és Simão, filho de Jonas, por isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas é a expressão do versículo 18. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, palavra grega, que na língua portuguesa aqui seria inferno, não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Portanto, esse texto é um texto que nos fala de uma interrogação do Senhor Jesus e uma declaração do apóstolo Pedro. E, na verdade, Jesus, através dessa declaração, ele apresenta algumas verdades fundamentais que fazem parte das doutrinas do cristianismo. Jesus estava andando por uma região chamada Cesareia de Filipe, queridos amigos, e então ele quer, no término do seu ministério, ele quer saber a respeito do que o povo estava falando a respeito dele. Qual o conceito que aquele povo tinha a respeito dele? E aí os discípulos disseram: uns dizem, mestre, uns dizem que tu és João Batista ressuscitado, outros Jeremias, outros Elias, ou algum profeta. E aí Jesus diz para o seu colégio apostólico: e vós quem dizeis que eu sou? E o texto nos fala que o apóstolo Pedro, com grande propriedade, de maneira muito contundente, ele diz: tu és o Cristo. A palavra Cristo no grego é uma palavra grega que no hebraico seria transliterado Messias. Tu és o Cristo, o Messias, que na nossa língua portuguesa significa ungido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente o Senhor Jesus responde. O Senhor Jesus reconhece
que a declaração de Pedro não é uma declaração humana, mas uma declaração divina. Foi o Pai Celestial que o revelara. Então Jesus disse para Pedro: não foi a carne, não foi o sangue, ou seja, essa tua revelação, Pedro, não vem da parte do homem. Eu também te digo, tu és o Cristo. Então Jesus diz: tu és Petrus, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui a gente pode perceber que é um trocadilho. Jesus diz: tu és Petrus, pedra, um fragmento de rocha, mas sobre esta pedra. Interessante, Jesus usou um pronome demonstrativo de tratamento de uma certa forma. Ele diz assim: tu és Petrus, mas sobre esta. Ele não diz essa pedra, mas ele diz esta pedra. Ou seja, aquele que está falando, não é? Ou seja, se eu digo esta Bíblia é minha, e essa Bíblia do nosso cameraman é dele, e eu digo e aquela Bíblia da sua esposa, então significa que esta Bíblia é minha, essa é do cameraman e a outra é da esposa. Então, o que nós podemos perceber com isto? Que ele está falando dele próprio, sobre esta pedra, que é a parte firme da rocha. Ele está dizendo sobre esta rocha. Mas também nós podemos ter pelo menos duas interpretações. A primeira interpretação tem a ver com a declaração do apóstolo Pedro. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a própria declaração, reconhecendo a deidade, a divindade de Cristo, expressa essa grande verdade do cristianismo. Pedro está reconhecendo que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. E teologicamente, Filho de Deus, o Filho de Deus significa nascido de Deus. Nascido de Deus. Jesus possui a mesma natureza do Pai. Em nosso próximo encontro, nós vamos dar sequência, inclusive, a esse tema tão importante. Mas uma coisa é certa: não é Pedro que é a rocha. A igreja não está edificada sobre Pedro. A igreja está edificada sobre Cristo. E Pedro reconheceu a divindade de Cristo. Então Jesus está dizendo: sobre esta tua declaração, que eu sou o Filho de Deus, parafraseando e interpretando à luz do contexto bíblico, edificarei a minha igreja. Aí aparece pela primeira vez nos evangelhos a palavra igreja. E isso se deu, mostrando o futuro, no dia de Pentecostes. Em Atos capítulo 2, e cumprindo-se os dias de Pentecostes, o Senhor Jesus, ele é morto, ressuscita ao terceiro dia, e ele passa 40 dias com os discípulos. Eu costumo dizer que eles fizeram parte da escola do Nazareno, do Senhor Jesus, um período de 3 anos e meio. E ainda fez 40 dias de especialização. Lato sensu com stricto sensu. 40 dias com Cristo ressurreto. E aí o Senhor Jesus, após 40 dias, ele foi assunto, elevado à presença, à destra do Pai, à mão direita do Pai. E no dia de Pentecostes se cumpriu a promessa. Jesus disse: mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas tanto de Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, ou Samaria, até os confins da terra. No dia de Pentecostes, historicamente, a igreja foi inaugurada. E esta igreja, ela está firme até hoje. O Senhor Jesus disse: darei a chave do reino dos céus. Isso tem a ver também com as pregações, as primeiras pregações apostólicas. O Senhor usou Pedro no dia de Pentecostes para abrir a primeira chave. E ali a Bíblia diz que no primeiro sermão foram quase 2.000 almas que entregaram a vida a Jesus. Quase 3.000 almas que entregaram a vida a Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que na casa de Cornélio, um centurião romano que também almejava a salvação, Pedro prega a palavra, uma síntese
do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, e Cornélio e sua casa entregou a vida a Jesus. Foi a segunda chave. No nosso próximo encontro, nós vamos falar pelo menos dos 6 períodos gerais de maneira sintética da história da igreja cristã. A igreja, até hoje, ela permanece, porque está edificada sobre a rocha que é Cristo. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus, trazendo uma mensagem de apologia da fé cristã.